O Bom Dia Produtor destaca agora o resultado das exportações de carne bovina brasileira. E de acordo com o relatório divulgado pela Abrafrigo, Associação Brasileira de Frigoríficos, se o atual ritmo de exportações for mantido, o ritmo das exportações tanto de carne processada quanto in natura, o volume total comercializado em 2017 poderá ultrapassar o crescimento de 10% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado das exportações de carne bovina aqui do Brasil, uma análise completa, o que você acompanha a partir de agora no Bom Dia Entrevista. E para comentar os resultados positivos obtidos principalmente no segundo semestre para as exportações de carne bovina, estamos recebendo João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Bom dia, João, seja muito bem-vindo. Bom dia, Helene. Bom dia a todos vocês. Principalmente segundo semestre, o resultado, porque primeiro a gente teve uma catástrofe, né? Foi bem no primeiro difícil. semestre parecia que a casa ia pegar fogo, né? Você teve problemas sérios, com a exploração de carne fraca, vários países embargaram a importação de carne brasileira. Mas o que acontece? Você no mundo inteiro hoje está vendo um processo de aumento de consumo de carne bovina. A melhoria de renda, especialmente nos países asiáticos. Quando houve aquele problema no Brasil, China e Hong Kong, esses dois países interromperam por poucos dias. Por quê? Porque se eles não voltassem a comprar do Brasil, de quem eles iam comprar? De quem, né? De quem? Não tem. A China compra muito da Austrália e do Uruguai. Os dois países não teriam condições de atender a demanda. O Brasil é um país que exporta mais de 100 mil toneladas de carne in natura mensalmente. Se você aonde iria buscar essa carne? Não haveria países com condições de atender, de suprir, não haveria condições. O que aconteceu? Voltaram a comprar do Brasil. Mas agora, no segundo semestre foi impressionante a recuperação. Mês de novembro, em relação a novembro de 2016, nós conseguimos 48% a mais das exportações. Nós temos essa tela, vamos ver produção, vamos dar uma olhadinha se a gente tem esses valores, só para você de casa visualizar melhor o resultado obtido durante esse último mês de novembro, em comparação com novembro do ano passado. Se tem, já põe aí na tela, vamos dar uma olhadinha. Olha só, é novembro, mas aí está dezembro, esses números para que a gente possa ver. Novembro, isso aí é exportação de carne bovina, a média de faturamento. Continua em dezembro um aumento significativo, um aumento de 37% agora em dezembro, nos primeiros 10 dias úteis de dezembro. Então, isso mostra que o mercado está comprando carne brasileira. Agora, a grande questão, Helene, é que o Brasil precisaria ter uma posição mais agressiva nesse mercado mundial. Agressivo que eu me refiro é o seguinte, trabalhar cortes de maior valor agregado, coxa mole, filé contra filé, etc. Esses cortes traseiros valem mais no mercado mundial. Era tela 1. Sim. E o que está acontecendo? Nós acabamos vendendo só praticamente mais dianteiro. Tudo bem, é ótimo, são 1.351.000 toneladas que pesam e pesam muito bem na balança comercial brasileira. E é a razão, inclusive, Helene, que hoje o mercado, há uns 3, 4 meses atrás, a gente havia prognóstico, no último trimestre vai cair o preço e tal. Não caiu, ao contrário, reagiu o preço, recuperou parcialmente os valores. Agora sim, vamos dar uma olhadinha, agora sim está aí no jeito, a produção já arrumou rapidinho, a exportação então bastante significativo, o resultado de novembro. Esses números aí são de carne bovina in natura e derivados, não é só in natura. Então você vê um aumento significativo, quase 50% em relação a novembro de 2016. Ou seja, a expectativa é que agora em dezembro a gente chega a mais de 100 mil toneladas. A última estatística disponível foi 5.300 toneladas por dia. Vai dar mais de 100 mil toneladas. Ou seja, o mercado continua, nós continuamos vendendo. E essa é a razão que o boi gordo e a vaca gorda, eles sofreram um processo de recuperação de preço. Por quê? Porque a exportação ela representa mais de 20% da produção brasileira de carne. Então isso é extremamente importante. Por essa razão que nós sempre batemos aqui, o trabalho que o senhor e a senhora têm que fazer, cuidar a questão de vacinação, especialmente a aftosa, a questão de questão sanitária, o uso de qualquer antihelmíntico, qualquer produto antiparasitário, respeitar o período de carência,
porque tudo isso acaba sendo fatores positivos se você fizer o dever de casa nas exportações. Exato. E se não fizer, é um fator negativo. Nós perdemos o mercado americano in natura por erro de problema de pústulas nos cortes de carne, eles fecharam e nós estamos há 8 meses sem conseguir vender novamente carne in natura. Parece que já no primeiro trimestre do ano que vem voltam as exportações para o mercado norte-americano. Então, é extremamente importante. E outra coisa, quando você vê 2 países que cresceram de forma surpreendente as importações, seja a China continental, seja a Arábia Saudita, qual é o condicionante que eles colocaram para voltar a comprar do Brasil? Animais com menos de 30 meses. Ou seja, o frigorífico tem que respeitar isso, não pode dar uma de malandro, não, tem que respeitar, menos de 30 meses. E aí é uma operação ganha-ganha, ou seja, o frigorífico pode pagar um preço melhor por esse animal, seja uma fêmea, seja um macho, e o produtor se animar, ter estímulo para que ele possa investir no seu negócio. Porque mesmo que, mas eu vou vender carne de dianteiro na exportação, mas tudo bem, mas a carne de traseiro que fica para o mercado interno brasileiro, que são 80% do mercado... É bem expressivo, né? Expressivo. É uma carne de qualidade excepcional. Isso é bom, é para te recuperar mercado. Nós, brasileiros, chegamos a consumir 42 quilos por habitante ano. Esse ano, em 2017, vai fechar em alguma coisa entre 33 a 35 quilos por habitante ano. Ou seja, nós perdemos quase 20% do nosso consumo interno. Lógico, não é por questão de não querer comprar carne bovina. Foi o desastre que nós tivemos do lulapetismo que arrebentou com a economia nacional. Hoje, o Brasil está voltando a crescer. Cada 0,5%, de acordo com algumas consultorias, fala o seguinte, cada 0,5% do PIB representa 1,5% a mais do consumo de carne bovina. Puxa vida. Porque você tem renda. Quem que não gosta de fazer um churrasquinho no fim de semana? Quem delícia, não gosta né? Ver um joguinho, já quer fazer um churrasquinho. Então isso é importante, porque a economia reagindo, a previsão que ano que vem, se forem aprovadas reformas, o Brasil possa chegar a crescer 2,7%, nós temos um potencial de aumentar o consumo da carne bovina em quase 2 quilos por habitante ano. Então, isso é importante para toda a cadeia. Os frigoríficos trabalham com grande ociosidade, você tem uma capacidade instalada no Brasil muito acima do que se abate. Para eles é bom, mas maior oferta de animais, diminuir os custos, a relação de custos fixos dele fica mais fácil dele cobrir com o maior número de animais. Para o pecuarista, para você, para o senhor, a senhora que nos assiste, o mercado externo é a válvula de escape, ou seja, se qualquer problema no Brasil, essas burradas que infelizmente nós fizemos na área política, repercutir na economia, né? E cair o consumo, você tem a válvula de escape da exportação. Então, isso é importante. Então, nós temos que fazer o dever de casa. Animal de qualidade, cuidar da questão sanitária, procurar batalhar sempre para reduzir os custos, ou seja, aumentar a produtividade e baixar os custos. Para quê? Para você enfrentar momentos de crise, como foi o primeiro semestre desse ano, que foi um desastre. Vamos dar uma olhadinha também, nós passamos os olhos no volume, então, durante o mês de novembro, agora vamos dar uma olhadinha também em relação à receita. Só vou pedir para a gente colocar in natura e processados, né, que são os dois. Derivados, então, só em vez de carne bovina in natura, carne bovina derivados, cuja alta também foi bem expressiva, 45%, é um bom resultado? Foi um bom resultado, inclusive... Por exemplo, você vê hoje nos miúdos, por exemplo, que é um mercado que antes não remunerava adequadamente. Hoje, o Hong Kong compra 90%, mais de 90% dos miúdos brasileiros. Ou seja, e os frigoríficos se prepararam para atender esse mercado. Porque para eles é importante. O miúdo mais o couro, praticamente é onde que ele tem o lucro dele. A grande margem de lucro está em cima do couro e dos miúdos. Vamos dar uma olhadinha então? Então, vamos colocar a tela para o pessoal de casa dar uma observada. Esse, então, o resultado da receita obtida agora durante o mês de novembro. O resultado bem expressivo, 45%. Mais de $500 bilhão é receita expressiva, sim. Então, a carne bovina, ela participa de forma muito expressiva, né, na formação desse grande superávit comercial que o Brasil vai fechar em 2017, com quase
65 bilhões de dólares a mais. O complexo carne, aí entendendo carne bovina, frangos e suíno, é um dos grandes responsáveis que o somatório dá mais de 16 bilhões de dólares as exportações anuais dessas três carnes. Inclusive, nós temos também a tela do resultado de janeiro a novembro, carne bovina in natura e também derivados, para que você de casa possa observar. E eu quero até fazer um parênteses. Jeremias Rezende, de Cruzeiro, interior do estado de São Paulo, está mandando um abraço para o senhor, que ele gosta muito das suas informações e das suas análises. Obrigado, Jeremias. Vamos dar uma olhadinha, então, em relação ao volume? 1.351.000 toneladas. Isso aqui é carne, se fosse equivalente de carcaça, daria alguma coisa mais 30%, daria por volta de 1.700.000 toneladas. O Brasil volta a recuperar. Você tem uma expectativa, as principais consultorias internacionais falam o seguinte: nos próximos 10 anos, você vai ter um aumento de mais de 1 milhão, podendo chegar até 2 milhões de toneladas de carne comercializada no mundo inteiro. Certo. Principalmente para os países asiáticos. A China, Hong Kong, Vietnã, toda aquela turma lá vai comprar cada vez mais carne bovina. O Brasil tem condições de pegar acima de 40% desse aumento de exportações. Por quê? Porque nós temos o principal, nós temos a cria, nós temos o bezerro. Exato. Isso é o que dificulta uma Austrália ampliar a produção, o que dificulta os Estados Unidos aumentar a produção. Nós não, nós temos espaço. Se nós botarmos tecnologia na pecuária de cria, produzir um bezerro, desmamar um bezerro macho acima de 240 quilos, melhorar a qualidade, colocar a questão de, em alguns casos, produzir cruzados, usar IATF, ou seja, todo esse pacote tecnológico que vocês veem aqui todo dia no canal, as alternativas de usar, e principalmente melhorar as pastagens. Pastagem é ponto fundamental. Se você não tem pasto, você tem dificuldade de produzir, você aumenta os seus custos, perde a sua competitividade. Então, se você usar isso, você tem um espaço. E outra coisa, o produtor tem que se organizar, ele tem que trabalhar em bloco. Esse ano, a diferença de preço na arroba do boi, muitas vezes foi 5, 6 reais para quem está organizado, ou em cooperativas, ou em grupos de confinadores, etc., para negociar em bloco. Por que não? O frigorífico precisa de um produto bom. Você tem condições de produzir um produto bom. Vamos remunerar um pouco melhor isso aí. Para quê? Para que haja uma operação ganha-ganha. E o Brasil, nós mostramos ontem a questão da Austrália, né? O esforço que a Austrália faz para vender no mercado internacional. Vamos copiar esses bons exemplos de países que dão certo, como o caso da Austrália. Não esquecendo que daqui para frente nós vamos ter uma presença mais significativa da Argentina, que escapou daquela praga dos Kirchner, do populismo dos Kirchner, agora está entrando num governo sério. Então, a Argentina que perdeu 10 milhões de cabeças, olha o desastre da questão política. A questão política na Argentina fez que o rebanho argentino reduzisse em 10 milhões de matrizes. Ainda tem gente que não se interessa por política e diz que não tem nada a ver ao contrário, ele tem que estar acompanhando. E esse ano que vem, o ano eleitoral, procurem votar em gente que presta, gente responsável. Para quê? Porque você vê os exemplos. Vê a Venezuela, coitada da Venezuela, a situação que está. A Venezuela diminuiu 95% das importações do Brasil. Por quê? Porque quebrou o país. Botou uns malucos lá, malandro, corrupto. O que aconteceu? O país está numa miséria desgraçada. Então, é importante isso. A questão política passa por todos nós, independente de idade, de poder econômico, de cultura. Não, todo mundo tem que ter uma obrigação de fazer. Por quê? Porque se nós tivermos um governo competente, implantar as reformas, trabalhar para que haja uma redução do custo do Brasil, até a porteira, nós somos imbatíveis em qualquer produto. Depois da porteira, aí o pau come. Nós perdemos por causa do custo do transporte, por causa da burocracia, por causa de greve de auditores, etc. Tudo isso passa, vai no lombo de quem? Do senhor e da senhora, reduzindo o preço do que vocês produzem. Olha, nós temos muita coisa para falar sobre as exportações, mas só pincelar um último minutinho, viu, Paulo? Paulo já daqui a pouquinho já vai falar para a gente poder encerrar aqui. Vamos dar uma olhadinha na tela 7, que são os principais compradores da carne bovina in natura e derivados. Se tiver no jeito, vamos só dar uma olhadinha para que a gente possa observar, olha só, os principais compradores. Foi o aumento, né? O aumento que a Arábia Saudita tinha fechado
para o Brasil, ela reabriu no passado. Irã e Rússia voltaram a comprar de forma pesada. A Rússia agora está fazendo um joguinho de cena para poder tentar baixar Rússia baixar sempre os preços. espertinha, sempre, né? O russo joga broto, do pescoço para baixo é canela para eles. O Irã voltou, depois dos embargos, está comprando muito. E outra coisa, nós vendemos muito para países que exportam petróleo. O petróleo valia $32, questão de 14, 15 meses atrás, ontem estava 62 dólares. 62 então, dólares. esses países começaram a ter renda. Egito é um exemplo clássico, é um dos principais importadores do Brasil. Por quê? Aumentou a renda, é lógico que o governo vai procurar colocar alimento de boa qualidade, a preço razoável aos seus habitantes. Então, para nós brasileiros, para nós da pecuária, essa melhoria dos preços do petróleo repercute em quê? Maior demanda externa. E só para a gente finalizar, Emirados Árabes também tiveram aí um aumento de 16,2%, Israel 22,7%, enquanto que Singapura 15,8%. Singapura é uma cidade pequena, uma cidade-estado, ela 5 milhões de habitantes, mas é um polo importante na Ásia, é um polo de distribuição, de processamento. Nós temos que trabalhar muito em Singapura, porque isso não só para carne bovina, para frango, para as demais carnes, é importante uma presença boa do Brasil lá. Mas é importante também até a gente frisar, até para o pecuarista estar aqui sintonizado nesse nosso bate-papo bastante importante, que a crise todos esses desafios serviram para mostrar duas coisas. A excelência e a qualidade do pecuarista, né, cada vez mais centrado, organizado, começando a se organizar cada vez mais, e também a qualidade da carne bovina brasileira, que é a melhor do mundo. E a maturidade do pecuarista. Com todas aquelas crises, não houve nenhuma corrida para vender animais. Fala, pô, isso aqui é absurdo, esse preço não pode ficar nesse patamar, eu não vou vender esse preço que eu perco o dinheiro. Ele segurou. O pecuarista deve pouco, isso é num país de juros altos, da questão de crédito complicada como o nosso país. Não dever muito é um bom exercício, viu? Porque aí você trabalha em cima do teu fluxo de caixa. Naquela crise em março, lembro que em março, dia 21 de março, não tinha preço de boi no Brasil inteiro. Tranquilo, não houve nenhuma corrida, não houve nenhuma maluquice. Ótimo, parabéns pela maturidade de vocês. E também até para finalizar aqui nosso bate-papo, então se for deixar um recado para o pecuarista 2018, pensar principalmente na qualidade das pastagens. A produtividade e a produtividade passa pela qualidade de pastagem, é fundamental. Põe em dever de casa. E aonde houver possibilidade, aonde houver condições, faça a integração, recupere a sua área, ou você entra na agricultura, ou arrenda, faça uma parceria com agricultores. O futuro da pecuária passa pela integração também. É isso mesmo. Sabe as palavras do analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, João Pedro Cutidia. João, sempre importante esse nosso bate-papo, viu? Obrigado. Vamos lá, 2018 possamos estar juntos novamente. E falta pouco. E o pessoal nos assistindo. Isso que é mais importante, é isso. É isso mesmo.